Senhores telespectadores do canal 17 da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos orgulho de receber como convidada a professora e acadêmica Márcia Peçanha, uma das personalidades mais importantes da vida educacional e cultural da cidade. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Carlos Mônaco. Também boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui neste programa, recebendo todos vocês. Pois não. Vamos iniciar a nossa entrevista perguntando à professora Márcia para falar um pouco sobre a Faculdade de Educação, onde é diretora. Atualmente eu estou na condição de diretora da Faculdade de Educação da UF, o que muito me honra, não é? É um desafio, e hoje justamente estava participando de um evento da Universidade Federal Fluminense, que era de premiação dos funcionários eméritos. E a Faculdade de Educação tem buscado sempre se integrar aos movimentos literários e culturais. Eu, enquanto escritora, também professora, sempre busco, não é, a companhia, a integração com os escritores, componentes do Grupo Mônaco de Cultura e demais entidades. Inclusive, na Faculdade de Educação, nós já tivemos um programa Quartas Culturais, em que eu coordenava e que vários escritores, poetas eram convidados e participavam. E é isso aí, né? A educação e a cultura caminhando juntas aqui na cidade de Niterói. Perfeitamente. Soubemos, Márcia, que você possui alguns cursos de aperfeiçoamento e integra comissões editoriais. Poderia nos falar de alguns? Olha, na própria Faculdade de Educação existe uma revista que se chama Revista Movimento, e que eu faço parte da comissão editorial, que é pela EDUF, editora da UF. Faço parte também, né, do Selo Cultural de Niterói, juntamente com você, fazemos parte da comissão. Também uma outra revista, que era a Praxis Educativa da Faculdade de Educação, também participei. E a revista, não é, que está diretamente vinculada a nós, que é a revista do Cenáculo Fluminense de História e Letras, que nós estamos já na 9ª edição, né, da revista, agora de 2010, e eu faço parte dessa comissão com muito orgulho, né, e satisfação, porque participam dessa revista todos os acadêmicos do Cenáculo e até alguns que são convidados para isso. E também participo da comissão, não é, faço parte do Conselho Municipal de Educação de Niterói, enquanto diretora da Faculdade de Educação, sou membro do Conselho Universitário, do CUV, e vários outros, não é, que compõem aí o nosso universo acadêmico e literário. Perfeito. Você acabou de falar sobre a revista do Cenáculo Fluminense de História e Letras. Então, eu gostaria de saber, Márcia, como é que foi o início de sua carreira literária? Olha, eu gostava de escrever, mas mantinha meus escritos, né, de uma forma mais, assim, íntima, né, mais acolhedora. Até que eu lancei o livro Borboletrando, eu estava trabalhando ainda no Plínio Leite, e depois me encontrei no Grupo Mônaco de Cultura, e lá, então, eu comecei a divulgar, né, meu trabalho, porque o Grupo Mônaco trabalha justamente ajudando muito a todos os escritores, não é, nessa divulgação de suas obras literárias. E, a partir, então, desse conhecimento, eu fui cada vez mais me integrando, mas o início foi lá. E depois, com a revista, em 2002, nós lançamos nossa revista do Cenáculo, que foi uma continuidade a uma revista que tinha sido lançada, não é, há 20 anos atrás, pelo então presidente senhor Nemésio Calazans, mas depois ficou interrompida, e nós então retomamos, não é, a publicação dessa revista, e vamos agora para a 9ª edição. Bom, eu já venho trabalhando com livros há muitos e muitos anos, aqui na cidade de Niterói.
Mas antes de você frequentar o Calçadão da Cultura, eu, como livreiro, já sabia de seu sucesso, seu talento, principalmente colaborando com alguns trabalhos que tive conhecimento e que marcou muito. Eu vou até citar alguns dos trabalhos. Uma proposta de leitura do sermão 60º do padre Antônio Vieira, em 1981. Também Madalena Mariana, Mulher Terra Portuguesa, que são contos do Miguel Torga, por sinal um autor português de um sucesso extraordinário. A transmutação do espaço do ser para o ser no espaço e no moinho de Eça de Queiroz, também autor português, isso foi em 1986. O reencontro de duas barcas em dois espaços distintos, como também o existencialismo em Estrela Polar, que é um trabalho sobre Virgílio Ferreira, autor de Aparição, é um autor português também de muito sucesso. Isso no ano de 1984, e, se não me engano, era publicado no Caleidoscópio. É isto? Eu gostaria de dizer que justamente essa parte assim, mais ligada à poesia propriamente dita, eu comecei, não é, como eu falei, mais ligada ao Calçadão da Cultura. Mas antes, por ser professora universitária, eu trabalhei muito, não é, com ensaios, com análise de livros e de textos literários. Por isso, além desses, eu trabalhei também com Machado de Assis, o Oswaldo de Carvalho, trabalhei também o Oswaldo de Andrade, aliás, trabalhei com Lima Barreto e vários outros. E publicava em revistas como Caleidoscópio, que era da atual Universo, né? E vários também, várias antologias ligadas à educação e ligadas assim, a uma outra parte mais específica de estudos. Tenho também trabalhos publicados sobre teatro português, que eu trabalhei também com vários deles, né, autores, porque eu fiz o curso, né, de literatura portuguesa também. Então, a literatura sempre esteve na minha paixão. Né? E eu fiz questão de mencionar todos esses trabalhos para mostrar aos telespectadores a sua bela trajetória em sua carreira literária. Eu gostaria de saber, Márcia, quais as instituições culturais que você pertence? Olha, atualmente eu estou como vice-presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letra, né? Já fui presidente. Pertenço à Academia Niteroense de Letras e à Academia Fluminense de Letras. Quer dizer, nessas três eu sou membro titular. Eu fui também, né, mas quer dizer, estou um pouco sem condições de frequentar a Academia Guanabara de Letras, que foi onde eu comecei enquanto academia. Depois é que eu entrei no Cenáculo em 2000, no ano de 2000, a seguir na Niteroense, e em 2008 eu, então, passei a integrar a Academia Fluminense, né, de Letras, tendo como presidente o Dr. Edmo Rodrigues Luterbar, né, que foi até quem me recepcionou na academia. Realmente são instituições culturais que têm colaborado grandemente com o movimento literário de nossa cidade. Márcia, fale-nos sobre seu ingresso no Cenáculo, na Academia Niteroense de Letras e a Academia Fluminense de Letras. Também, se possível, citar os seus patronos e a quem sucedeu, e também mencionar alguns de seus incentivadores, por favor. No Cenáculo, como eu disse, eu entrei no ano de 2000, em agosto de 2000, e fui, a princípio, convidada pelo doutor Aloysio Tavares Picanso, né, também um grande incentivador do meu trabalho, e ocupei, na ocasião, era presidente, o senhor Nemésio Calazans, e ocupei a cadeira patronímica de Frei José de Santa Rita Durão, né, com seu célebre romance, né, Caramuru, que deu tanta notoriedade. E ocupei, então, essa cadeira, né, que era a número 9, e tive como antecessor Mário Barreto França, que até vimos o outro dia, né, confirmamos, e depois o campista Hervaldo Souza Tavares, que eu também sou de Campos. Então, houve essa preocupação, né, de ocupar uma cadeira que tivesse sido anteriormente ocupada por um campista.
A seguir, não é, quando eu entrei para a Academia Niteroense de Letras, eu ocupei a cadeira patronímica número 20, ocupo, né, do Dr. Cardoso Fontes, e tive como antecessor o Dr. Silvio Lago, de saudosa memória, de muita representatividade no cenário cultural, literário e até da medicina aqui em Niterói. Então, devo muito assim, a essas academias que tanto influenciaram também nesse meu percurso. E ano passado eu tive a oportunidade de ingressar na Academia Fluminense de Letras para ocupar a cadeira número 6, patronímica de Antônio Aguiar, e que depois também essa cadeira foi ocupada por Jonatas Botelho, Ramon Alonso, e o último, não é, o Mário Ritter Nunes, também campista, e por isso mais um motivo de orgulho para mim por participar de cadeiras, não é, que tiveram como antecessores grandes homens, defensores da cultura e também dos sentimentos pátrios, e todos eles campistas. Então isso muito me honra, né? É um motivo de orgulho para mim pertencer a essas cadeiras nessas academias. É verdade, eu também tenho orgulho de ter me relacionado muito bem com o Erval Tavares, campista, e o saudoso Silvio Lago. Foram duas figuras que tive um belo relacionamento, duas figuras que muito me prestigiaram na minha carreira, e então foi muito bem lembrado o nome desses grandes nomes de nossa literatura. Presidistes, Márcia, com grande brilhantismo, o Cenáculo Fluminense de História e Letras. Sua atuação mereceu elogio de todos. Quantos anos esteve na presidência desta instituição? Olha, em 2003, eu era secretária do Cenáculo, aí foi quando já havia sucedido o falecimento do senhor Nemésio Calazans, e o doutor Aloysio Picanso, que era o então vice-presidente, assumiu, e ele então dividia comigo, quer dizer, me incentivando. Então eu comecei realmente em 2003 a assinar a diretoria, mas ainda sem um novo estatuto. Então, de 2003 a 2005, aí nós elaboramos, quer dizer, houve uma eleição, mas ainda no antigo estatuto, e organizamos um novo estatuto e regimento, onde, a partir de então, o presidente deveria ocupar só por duas gestões consecutivas. Aí eu fui eleita e fiquei de 2005 a 2007, né, e no segundo mandato, nesse novo estatuto, de 2007 a 2009. Por isso que agora, no início de 2010, né, assumiu o senhor Júlio Vani, e eu ocupo atualmente a vice-presidência. Então, assim, de fato mesmo, à frente do trabalho, eu fiquei 6 anos, né, 4 com um novo estatuto. Por sinal, o atual presidente do Cenáculo, o professor Júlio Vani, é um escritor, uma figura de grande valor, já o trouxe para ser entrevistado aqui no programa, e realmente merece todo nosso respeito, nossa consideração pelo belo trabalho que ele realiza à frente do Cenáculo Fluminense de História e Letras atualmente. Você havia perguntado dos grandes incentivadores. Quer dizer, como eu falei, a princípio eu tive um incentivo do doutor Aloysio Picanso, do doutor Jorge Picanso Siqueira, que foi um grande amigo, que me levou até para a Academia do Rio. Queria também fazer esse registro aqui, que sou muito grata a ele, né, que me iniciou, e a Yara Vidal, que na ocasião também me convidou para fazer parte da Guanabarina. E aqui em Niterói, a você, Carlos Mondo, que sempre incentivou todas as pessoas que se dedicam à literatura e à cultura de um modo geral, e a todos os outros acadêmicos que até hoje acompanham meu trabalho e me apoiam, né? Então, são vários os incentivadores. Bem, já falei sobre o trabalho que você realizou à frente do Cenáculo Fluminense de História e Letras, que é a segunda instituição literária mais antiga de Niterói. Não é?
E eu queria saber, Márcia, nesses 4 anos que você esteve à frente dessa instituição, se poderia nos lembrar alguns eventos marcantes na sua gestão. Olha, nós fizemos uma homenagem ao... Agora me faltou... Gomes Filho, fizemos uma grande homenagem ao Gomes Filho, e até quem, na ocasião, fez a palestra foi a acadêmica Manita, Maria da Conceição Pires de Mello, que proferiu um brilhantíssimo discurso sobre o Gomes Filho, não é, que até foi quem deu a Niterói o título de Cidade de Sorriso. Depois, enquanto também no Cenáculo, nós fizemos uma homenagem a Lúcio de Mendonça, né, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e até veio fazer parte da mesa e também proferiu um belo pronunciamento, o Murilo Melo Filho, da Academia Brasileira de Letras. Fizemos, junto com o Grupo Mônaco e demais instituições, a feira do livro de Adelino Magalhães, e fizemos até uma publicação, quer dizer, todas as academias participando, e também fizemos uma homenagem à imprensa, todas as academias, né, o Grupo Mônaco, todas as academias, e foram momentos assim, muito significativos. Também fizemos uma homenagem a José Cândido de Carvalho ano passado, e quem fez o discurso foi o Júlio Vasco, que até havia tomado posse no Cenáculo. Porque todos os anos você sempre gosta, né, de relembrar o José Cândido de Carvalho, e várias outras comemorações que nós já fizemos. Ano passado mesmo houve a exposição do Lourenço Filho, né, Lourenço Araújo, poeta, e que também foi um dos fundadores do Cenáculo, lá no Centro de Memória, que guarda nosso acervo, o acervo do Carlos Mônaco, e que o Cenáculo agora também, não é, o Mônaco doou uma parte que o seu Nemésio havia deixado para o Grupo Mônaco, e que se encontra no Centro de Memória Fluminense. Então, também nossos agradecimentos a Maria José Alves, que tem sido uma incentivadora, não é, da cultura, sempre nos acolhendo lá no Centro de Memória. Bom, eu sou testemunha do sucesso que ocorreu em todos os eventos que foram citados aqui, a homenagem ao Gomes Filho, a Lúcio de Mendonça, ao Lourenço Araújo, né? E senti nesses acontecimentos a presença da nata da intelectualidade da cidade, personalidades ligadas à vida cultural de nossa terra, presentes a todo esse evento. E também parabenizo em trazer a todos nós o Murilo Melo Filho, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Eu esqueci de citar que nós também comemoramos o Jubileu de Ouro do Grupo Mônaco de Cultura, e também comemoramos 70 anos da Livraria Ideal. É verdade. Tá? Então, a gente está sempre atento. Márcia, fale-nos a respeito de seus livros, porque sabemos que todos tiveram grande aceitação. Olha, o primeiro livro assim, que eu lancei foi esse, O Borboletrando. Sim. Não é? O Borboletrando, que são poemas, não é, mais ligados assim, a todo um processo emotivo, de inspiração, e foi lançado também com grande sucesso. Depois tive o apoio aí do Grupo Mônaco e os demais. Depois eu lancei esse daqui, Fatias do Viver, né? Fatias do Viver, também de poesias, também bem aceito, né, por todo o público. E, seguindo essa linha mais ligada aos movimentos culturais, nós tivemos também, né, ligado aí ao editor Hertal, Os Fluminenses, que é uma antologia de escritores fluminenses, com a participação de outras academias, mas nesse momento inicial foi com a participação da Fluminense de Letras e do Cenáculo. E também esse daqui, que também lançado pela Nit Press, fazendo parte do lançamento, né, que vários escritores niteroenses fazem parte. O doutor Edmo fez sobre Alberto de Oliveira e Euclides da Cunha. Eu fiz essa organização, que é do Casimiro de Abreu. Liane vai fazer sobre B. Lopes.
temos todas as revistas do Cenáculo, que eu ajudo a organizar, e eu não trouxe aqui, mas eu também já trabalhei com textos de literatura infanto-juvenil, outro dia você até me mostrou no Calçadão. Tem também sobre o livro do Jorge Picanço, né, o Memorialismo Epistolar. Você falou sobre a revista do Cenáculo, né? Sim. Você poderia nos dizer alguma coisa a respeito, porque quantas foram lançadas em sua gestão? 9 está sendo agora. E também a sua importância, porque consta ali acadêmicos de renome, né? Escritores acadêmicos. E você, o que achou da repercussão? Olha, a revista, ela realmente ela é um marco, porque aquilo que você escreve fica, se eterniza e mostra a história cultural do Cenáculo. Porque a maioria dos acadêmicos escreve nessa revista, e essa revista, ela registra, não é, os escritos dos acadêmicos, também os principais eventos acontecidos naquele ano, toda a programação, as homenagens, o endereçamento. Então, realmente, é o coração da instituição e a nossa marca. Concordo plenamente com você, Márcia. Você tem um belo trabalho sobre Casimiro de Abreu, que você até apresentou o livro, né? A editora Nit Press promoveu uma caravana a Casimiro de Abreu no mês passado, lembrando seus 50 anos de falecimento, do autor das Primaveras, e que teve a sua participação. Fale-nos um pouco do evento que lá ocorreu. Olha, essa caravana literária partiu do Calçadão da Cultura, fomos todos, não é, alegres, chegamos em Casimiro, e apesar da chuva, o prefeito estava presente, a secretária municipal de Cultura e outras autoridades, e eu participei de uma mesa redonda, eu representando o Cenáculo Fluminense História e Letras, o doutor Edma Fluminense, e o Andrade, Academia Brasileira de Literatura. Então, cada um de nós fez um pronunciamento a respeito de Casimiro de Abreu, realmente mostrando que ele foi um ícone, e continua sendo um ícone da nossa literatura, por sua simplicidade e por demonstrar também seu sentimento e sua importância no nosso romantismo brasileiro. Então, foi exitosa essa caravana literária, né, com a participação de todos. Eu tive ciência que a recepção no município foi belíssima, uma grande recepção. Você já foi muitas vezes premiada. Cite algumas premiações. Olha, eu já recebi, né, o título de cidadã niteroense, o que muito me honrou. A medalha de José Cândido de Carvalho, que é da iniciativa do Carlos Mônaco, né, que foi sua iniciativa, que é ofertada pela Câmara Municipal. Já recebi vários títulos assim, ligados a prêmios culturais, já recebi o Prêmio Anne de Literatura, que é oferecida anualmente, e uma homenagem que muito me emocionou nos últimos dias foi que eu fui eleita, né, patronesse da Academia de Letras, né, dos jovens da Escola de Itapuca, na região oceânica, e a quem eu agradeço de coração essa tão bela homenagem. Fiquei feliz em ser patronesse. Como você vê o atual movimento literário de Niterói e o Jornal Literato, onde você é uma das colaboradoras? Olha, o Jornal Literato, eu acho que realmente veio para marcar uma posição no cenário cultural niteroense. Por quê? Porque nós produzimos bastante, todos nós acadêmicos e escritores, e faltava um espaço consolidado para que as nossas produções pudessem ser socializadas. Então, o Literato veio justamente para preencher essa lacuna, e está sendo assim muito proveitoso o trabalho que nós estamos tendo condições de apresentar. Agradecemos aí aos que patrocinaram o Literato. Perfeitamente. E também agradecemos ao Canal 17 por abrir esse espaço ao movimento literário de nossa cidade. Eu vou agradecendo a professora Márcia Peçanha, já falei que é um dos grandes nomes de nossa literatura, figura simpática, né? E quero também anunciar que logo mais, às 17 horas, na Academia Niteroense de Letras, teremos a palestra da Elizabeth do Vale, Saúde Mental, sábado no Calçadão,
o livro Paulo Roberto Sequete, membro da Academia Niteroense de Letras, estará lançando a sua obra. Alguma consideração, Márcia? Então, quero agradecer aqui ao canal de TV, agradecer ao Mônaco pelo convite e agradecer a atenção de todos vocês que nos assistiram até agora e que leiam bastante, que ler é muito bom. Obrigada. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras, às 21 horas, às sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sábados, às 16 horas. E o segundo bloco terá o comando da acadêmica e simpática Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Boa tarde para você, telespectador. É um prazer muito grande retornarmos aqui na UniTV com o nosso bem-estar e saúde. E como vocês veem, hoje, novamente, eu estou aqui respondendo a algumas perguntas enviadas por telespectadores. E gostaria de deixar para você a mensagem de que você pode participar da nossa programação, interagir com a gente, dar a sua colaboração, mandar para a gente e-mail, enfim, com informações ou com questões que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, mas participe conosco, interaja conosco. Isso é muito importante para o nosso município e é muito importante para todos nós, como sociedade e como cidadãos que querem participar e realmente desenvolver essa coisa tão bonita que o nosso país a cada dia mostra, que é justamente a capacidade do exercício da democracia. Então, eu gostaria de colocar aqui a primeira pergunta enviada por um telespectador. Então, seria o seguinte: como preparar os jovens para o vestibular, fase tão desgastante que estressa emocionalmente e interfere na performance do candidato? Bom, como preparar alguém para o vestibular? Inicialmente, a gente diria que esse preparo não é um preparo que pode ser feito de um momento para o outro. Né? Ele é um preparo que tem que vir acontecendo gradativamente, como um processo que vai promovendo vagarosamente o crescimento, né, daquela pessoa que, de adolescente, vai passando a agregar à sua personalidade novos processos que vão dando a ele maturidade, que vão dando a ele um acrescentamento em termos emocionais para que ele possa se preparar, então, para um momento de mais desgaste, para um momento em que ele, de certa forma, terá que conhecê-lo mais profundamente, né? Terá que, a partir desse autoconhecimento, adquirir uma flexibilidade maior, né, nas suas questões emocionais de uma maneira mais ampla, né, como um todo. Cada vez mais ele tem que poder encontrar a si mesmo como um indivíduo, não é? Como alguém que vai gradativamente sentindo que se torna uma unidade a cada momento que passa, a cada momento em que ele se encaminha para aquilo que é o seu objetivo maior, ou seja, exercer uma profissão.
Então, eu diria que, acima de tudo, preparar-se para o vestibular exige uma coisa importantíssima, que seria a disciplina, não é? A disciplina em qualquer coisa que nós façamos na vida, nós todos precisamos da disciplina. Vocês veem, por exemplo, quanto uma pessoa que se dedica às artes, de uma maneira geral, tem que ter disciplina. Por que não, né, alguém que se dedica a uma profissão não teria que ter a mesma disciplina? Não teria que ter, não é, esta mesma dedicação, não é, que é uma dedicação que não pode ser uma coisa superficial, mas tem que ser uma coisa em que haja aprofundamento. E, além de tudo, né, tem que haver com esse objetivo desejado, tem que haver afeto, tem que haver uma relação onde o desejo seja importante e onde esse desejo seja a mola mestra que impulsiona essa pessoa a ter cada vez mais disciplina, né? E a disciplina seria exatamente esse treinamento constante que nós todos temos que ter para chegar a um bom desempenho. Então, quanto mais disciplina, quanto mais dedicação, quanto mais amor àquilo que nós estamos buscando, melhor será o nosso resultado, né? Então, há que se ter uma entrega, né? Uma entrega profunda, uma entrega que não pode ser apenas dizer: ah, eu quero ser advogado, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser artista, né? Não é só querer, mas é fazer desse querer uma caminhada consciente para realmente se conseguir atingir o objetivo desejado. Então, mais uma vez, é importante disciplina, disciplina e disciplina. Sem isso, não se consegue atingir a contento e com tranquilidade e com uma certa maturidade aquilo que nós desejamos. Bom, na nossa segunda questão de hoje, a gente teria: como a pessoa faz para melhorar a sua autoestima? Bom, a questão da autoestima é uma questão que já começa no início da vida do ser humano, né? Ela já começa a dar os seus primeiros sinais na infância, né? No fato de como essa criança é tratada no meio familiar, né? De como ela é acolhida nesse meio familiar, e de como a família, a escola e tudo que está ao seu redor contribui para que essa criança se sinta aceita, amada, valorizada, estimada de uma maneira geral. Bom, num segundo momento, na adolescência, se essa criança traz da infância todo esse reforço, que seria um reforço que qualifica o ser humano, né? que dá ao ser humano coisas que ele necessita para o seu desenvolvimento, coisas importantes, né? Como esses estímulos todos, estímulos bondosos, generosos, carinhosos. Isso é de uma importância crucial para que o indivíduo possa, então, através dessas relações, que são, na realidade, um espelho no qual ele, através dos olhos dessas pessoas que o querem bem, se vê, se enxerga. Então, se você qualifica uma pessoa, né, de maneira positiva, de maneira
serena, de certa forma, de maneira flexível, com diálogo, com o entendimento, né, com a participação dessa pessoa de uma maneira geral e, acima de tudo, tendo respeito a ela, provavelmente ela vai desenvolver uma autoestima que a gente diria que seria uma autoestima que a ajudaria dali para frente a cada vez desenvolver mais essa autoestima, no sentido de ser uma pessoa confiante em si, amiga de si mesma, bondosa, generosa consigo mesma, né? Então, quer dizer, seria necessário, num primeiro momento, essa tomada de consciência dos cuidadores dessa criança. E, nesse segundo momento, seria necessário que, nos grupos do adolescente, que são os grupos escolares, né, justamente quando a gente diz que o adolescente fica meio aborrecente, né? Então, nessa época da vida, se ele traz consigo pais que conversam com ele, que dão atenção, que ele tem liberdade de se colocar, né, que ele não é maltratado, provavelmente ele vai ter toda uma relação que vai continuar trazendo para ele e mediando, de certa forma, na sua vida, a continuidade dessa qualificação que traria para ele cada vez mais autoestima. Agora, quando as coisas não vão bem desde esta fase da infância, o que acontece é que esse adolescente pode sofrer influências maléficas, sim, dos colegas adolescentes, da turminha da escola, porque o adolescente, acima de tudo, é aquele que pensa que a vida vai durar muito, que a morte praticamente não existe para ele. Quer dizer, ele ainda está muito longe de adquirir essa consciência de que a vida exige muitas limitações, né? E ele, por desejar e por, metabolicamente falando, os hormônios em ebulição e esse frenesi que ele tem de fazer tudo rapidamente, e de achar que ele pode fazer o que o coleguinha faz, o que o amigo faz, ele quer aceitar os desafios, ele quer mostrar que ele já é um adulto muitas vezes, e nesse frenesi, nessa corrida, às vezes ele escorrega, comete alguns erros e daí, então, começa uma autodesqualificação, ele começa, às vezes, a desqualificar-se de uma forma ou de outra e entra, às vezes, envereda pelo caminho da autodestruição, como a questão do comer demais, né? Como a questão do vício em relação aí a vários vícios, né? O cigarro, a droga, enfim, vários vícios que seriam prejudiciais porque justamente tirariam dele essa força, essa energia poderosa que é a qualificação do indivíduo para que ele se seja aceito cada vez mais e bem recebido nos ambientes que ele frequenta, para que ele desenvolva cada vez melhor, se saindo bem nessas situações, desenvolva, sim, cada vez mais a sua autoestima. Não esgotei, lógico, a gente nunca esgota aqui as respostas, senão a gente ficaria, isso daria um programa inteiro, ou mais até. Mas, na medida do possível, a gente tenta fazer a abordagem do momento. Bom, ficar lavando a mão muitas vezes é um transtorno psicológico? É. Na maioria das vezes é assim, né? É um transtorno que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo. Lavar as mãos muitas vezes significa que a pessoa está simbolizando que algo dentro dela não vai muito bem, né? Que essa
e que essas mãos podem, de certa forma, contaminá-la ou adoecê-la de alguma coisa, ou refletir de alguma forma na sua vida como um todo, no sentido de poder prejudicá-la, é sim um transtorno que precisa ser tratado. E muitas vezes precisa não só ser tratado através da psicoterapia, mas ser tratado também medicamentosamente. Então aí seria, vamos dizer, um tipo de abordagem que caberia uma avaliação psiquiátrica, né, e uma avaliação psicológica para que as duas abordagens pudessem ajudar a pessoa mais rapidamente em relação a esse transtorno. E agora, como o sonho é visto pela psicanálise? Bom, o sonho é visto pela psicanálise como uma manifestação inconsciente. Né? Ele é visto pela psicanálise como algo que foge à consciência, que foge justamente à censura da consciência e representa várias situações da vida do ser humano, que seriam justamente... ele seria formado de material inconsciente, resíduos do dia a dia, né, da vida de cada um, da história de cada um, e formado pela condensação, simbolicamente, de muitas situações que provavelmente, até no sonho, são, de certa forma, escamoteadas, para que a pessoa normalmente tenha uma defesa para que não entre em contato com determinadas situações que provavelmente para ela seriam situações muito sofridas. Então, o sonho é justamente essa sinalização dessas situações, e ele normalmente na psicanálise tem um grande valor como um auxílio na interpretação, né, na verbalização, né, portanto, mostrando que o sujeito é influenciado por essas manifestações inconscientes, e isso levado à verbalização na relação com o psicanalista seria de uma ajuda grande também para esse processo terapêutico. Bom, então, terminando essas questões, eu hoje gostaria de divulgar aqui um informativo de um trabalho que eu tomei contato há pouco tempo e que me impressionou profundamente no sentido da beleza do trabalho e da importância que esse trabalho tem para nós que moramos em Niterói. Esse trabalho é feito pela ACAP. E o que seria a ACAP? A ACAP é a Associação dos Colaboradores e Amigos dos Pacientes Especiais. E eu gostaria de informá-los, então, que a ACAP define, né, o trabalho deles da seguinte forma: seria a Associação dos Colaboradores e Amigos dos Pacientes Especiais. É uma instituição beneficente que funciona como uma casa-lar. Abriga e assiste atualmente a 29 pessoas com déficit intelectivo. Desenvolve um trabalho multidisciplinar em 3 âmbitos: atendimento médico, psicoterapêutico, assistencial e comunitário. Os profissionais envolvidos executam diversas modalidades de atendimento, como oficinas terapêuticas e de trabalho, atendimentos individuais ou em grupo, e lazer assistido, apontando para uma concepção mais abrangente da compreensão do tratamento em saúde mental.
E o objetivo meta da ACAP seria promover o desenvolvimento global, a inclusão e reinserção familiar dos portadores de déficit intelectivo a partir da estimulação da capacidade física, intelectual, social e consequente integração em todos os aspectos da vida, de forma a garantir aos mesmos, dentro de suas potencialidades, o pleno exercício dos seus direitos individuais e coletivos, que incentivem a autonomia e permanência destes em seu meio. Né? Então, a modalidade de atendimento da ACAP seria, né, o trabalho com duas modalidades de atendimento. Eles abrigam as pessoas e mantêm a convivência do dia a dia. E na equipe técnica da ACAP trabalham assistente social, auxiliar e técnico de enfermagem, nutricionista, pedagoga, psicóloga, psiquiatra e terapeuta ocupacional. As atividades desenvolvidas pela ACAP são acolhimento, grupos de psicoterapia, grupos de encontros e saídas, trabalho de conscientização corporal, arte-terapia, oficina de música, oficina de culinária, atividades de vida diária, vivência criativa, acompanhamento familiar, grupo de família e acompanhamento terapêutico. Atividades sociais. A ACAP realiza todas as quartas-feiras um jantar-sopa, que é distribuído nas comunidades carentes da região oceânica, totalizando 450 jantares no dia. Né? Então, olha a importância desse trabalho. E como a gente poder ajudar, como poder colaborar com esse trabalho belíssimo, com esse trabalho que dignifica nós, seres humanos, de uma maneira, numa grandeza, num desprendimento, num despojamento maravilhoso. Então, como ajudar a ACAP? Né? A gente pode ajudar através do serviço voluntário, né? Através da doação de roupas, calçados, fralda geriátrica, absorvente geriátrico, alimentos perecíveis e não perecíveis. Né? Então, acima de tudo, esse trabalho é um trabalho que é feito com o objetivo maior da inclusão desses deficientes, né, cada vez mais no sentido de que eles possam exercitar e de que eles possam participar mais intensamente da sociedade em que vivem. E aqui na mensagem final da ACAP, são palavras tão bonitas que eu gostaria de deixar para vocês, então. Ante os desafios. Então, a mensagem é essa: por onde passas, auxilia o bem para que o bem possa te auxiliar. Ante situações sombrias, sê a luz. Perante o conflito, sê a concórdia. Perante a ignorância, sê o ensinamento através do exemplo. Perante a dor, sê o alívio. Perante o erro, tenta ajudar antes de reprovar. Mantém-te fiel ao bem e à verdade, a fim de que, mesmo imperfeito, consigas colaborar na edificação da paz. Se não conseguires, por enquanto, oferecer a ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem, evitando o mal. Jamais ofendas, nunca agridas nem faças sofrer os corações alheios. Age em silêncio, levando o amor sem alarde, e o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Na vida, somos todos eternos aprendizes, cumprindo-nos seguir a Jesus, o Mestre que nos descerrou as portas da vida imortal pelo amor e pela verdade. E agora, para encerrarmos a nossa programação, eu gostaria de fazer um apelo
apelo muito intenso à Secretaria de Parques e Jardins, já que encaminhamos, nós que moramos em Itaipu, particularmente na rua que eu moro, encaminhamos à Secretaria Regional do Engenho do Mato, Serra Grande e Várzea das Moças, uma informação que para nós é uma situação bastante preocupante. Nós temos na rua em que moramos 2 coqueiros muito grandes, que cresceram tanto, que agora tornou-se plenamente inviável a retirada das folhas que caem de uma altura muito intensa e, portanto, podem machucar uma pessoa que passe, ou se cair em cima de um carro que está passando também pela rua, pode trazer sérios problemas, né? Sem contar os cocos que, quando se desprendem daquela altura colossal, podem ser fatal se caírem em cima de uma pessoa ou em cima de uma viatura qualquer que esteja passando pela rua. Então, a nossa preocupação, nós moradores estamos aflitos em resolver essa situação. A Secretaria Regional do Engenho do Mato deu o encaminhamento, mandou esse pedido para a EMUSA em 5/7/2010. E em 7/7/2010, esse pedido foi encaminhado, essa solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Parques e Jardins. Então, eu gostaria de deixar o meu pedido mais uma vez à Secretaria de Parques e Jardins. Por favor, mande uma equipe para verificar esse local. Nós, moradores, estamos extremamente apreensivos. Se acontecer um acidente, né, com uma pessoa ou com uma viatura ali, isso nos deixará profundamente desestimulados em relação aos serviços do nosso município, que eu acho que deveriam colaborar principalmente nessas situações antes que o fato pior aconteça. Então, está aqui o nosso pedido, a nossa divulgação de que nós temos urgência desse atendimento. Nessa localização esses coqueiros ficam na rua José Bittencourt, antiga rua 7, do loteamento Argeu Fazendinha, na altura do número 201. Então, fica aqui o nosso apelo para que a Secretaria de Parques e Jardins possa nos atender, porque realmente é uma situação de SOS. E para você, telespectador querido, deixo aqui o meu beijo e desejo que você participe ativamente conosco, mande a sua colaboração para nós. E até quarta-feira que vem, aqui no Bem-Estar e Saúde com vocês. Até lá.